Boa noite, Luiz Paulo. Boa noite. Tudo bem? Luiz Paulo, doutor, né? Doutor. Chega aqui. Nós vamos começar? Vamos apresentar o currículo seu, tá, Luiz Paulo? A Isa vai falar, né? Agradecendo a todos que estão participando. Tá dando para ouvir direitinho? Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. O pessoal que tá aí tá ouvindo. Tá. Então vamos lá, a Isa vai ler seu currículo. Pessoal, vou apresentar o currículo do Dr. Luiz Paulo. Se eu estiver falando baixo, vocês reclamem aí, porque meu tom de voz é bem baixo. O meu também. E com máscara, né? Fica pior. Dr. Luiz Paulo Silva, médico, formado pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, membro da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, pós-graduado em Terapia Intensiva pela Universidade Redentor, em parceria com a AMIB, certificado em Critical Care Support, cursando extensão em Medicina de Emergência pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, diretor técnico em Atenção Básica pela Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, no período de setembro de 2017 a junho de 2018, atuando nos municípios de Santa Isabel, São Paulo e Poá, São Paulo. Atual diretor clínico da UPA 24 de Santa Isabel e Santa Casa de Santa Isabel. Coordenador da unidade de tratamento. Então, aí a gente falou do seu currículo, né? A gente falou do seu currículo e eu gostaria, Luiz Paulo, porque eu conheço muitas pessoas, né? Não sei se a gente falou. Aí, o que acontece? Eu gostaria que você contasse para nós um pouco da sua trajetória até você chegar onde você chegou. Você pode fazer isso para a gente? Vamos lá. Eu saí de Candeias em 2016. Eu saí de Candeias tem mais ou menos 10 anos. Fui para Cacoal, em Rondônia, fiz medicina, voltei para São Paulo, me especializei em terapia intensiva e vim trabalhar aqui em Cacoal, em Santa Isabel. Comecei na atenção básica, fui diretor técnico da atenção básica, agora estou mais voltado para a área hospitalar. Atualmente estou coordenando 2 serviços hospitalares, a UPA e a Santa Casa aqui da cidade, e agora a gente inaugurou o Centro de Tratamento do Covid. A gente fez um remodelamento no município, para a gente tentar atender esses pacientes de uma forma mais precisa e também não colocando os outros pacientes em risco. Então, nossa ideia principal foi isolar esses pacientes em uma unidade hospitalar inteira para eles. Então, a gente transformou uma unidade para isso e deixou os outros pacientes gerais na Santa Casa. Entendi. Doutor Luiz, eu queria começar perguntando quais são os sintomas do COVID desde o início até quando a gente deve procurar uma unidade de saúde? Os primeiros sintomas do COVID, e principalmente nos pacientes leves, eles não diferem muito de uma gripe normal. Então, é coriza, nariz entupido, congestão nasal, vai ter um pouco de... E é muito comum esses pacientes também terem diarreia, todos sintomas bem leves. É bom a gente lembrar que a maioria dos pacientes vão ter sintomas leves. Cerca de 80% dos casos vão ser sintomas leves ou nem vão ter sintomas. Os outros 20% que complicam precisam de tratamento hospitalar. Então, inicialmente, é um pouquinho de falta de ar, às vezes tem febre, às vezes não tem. Vai ter um pouco de coriza, um pouquinho de dor para deglutir. Tudo sintoma bem típico de uma gripe comum, de um resfriado comum. E aí, ao longo do quadro, isso vai modificando um pouquinho. Vai ficando um pouquinho mais grave naqueles 20% que vão acabar se agravando. Aí no quadro que for agravado, aí ele tem bastante falta de ar. Muita. A principal característica dos pacientes graves é a falta de ar. O COVID, de forma geral, ele é um vírus igual de pulmão. Então, o SARS-CoV, que é esse novo coronavírus, ele é muito semelhante aos outros vírus, principalmente ao SARS, que é a infecção pulmonar. Então, ele causa uma inflamação no pulmão muito grande, que é o que dá falta de ar.
e que leva aos casos complicados, precisando de intubação, precisando de tratamento na UTI. Entendi. Quais são os recursos para a testagem e o tratamento do Covid? Infelizmente, o Brasil como um todo está testando muito poucos casos. A gente aqui fez compra de alguns testes rápidos, não chegou ainda, os fornecedores estão demorando muito a entregar os testes rápidos para a gente fazer. E a testagem oficial é do Adolfo Lutz. Mesmo que a gente tenha o teste rápido na unidade, se ele dá positivo, a gente tem que enviar uma amostra para o Adolfo Lutz, que a gente está testando aqui no estado de São Paulo, e a gente só entra na estatística oficial se o Adolfo Lutz confirmar o nosso resultado. Está muito demorado mesmo. No início, eles deram um tempo de 72 horas para entregar os resultados. Hoje em dia, está entregando com 15 a 17 dias os resultados. Então, normalmente, você já teve o desfecho clínico e aí depois a gente recebe o resultado mais para nível estatístico, porque a demora está bem grande na testagem mesmo. E em relação ao tratamento, que a Isabela tinha perguntado, o tratamento inicial é um tratamento de suporte. A gente não tem uma medicação em si efetiva para tratar o corona. A gente tem suporte clínico. Tem alguns estudos falando de cloroquina, a gente deve acabar falando um pouquinho mais para frente sobre isso, mas até o momento que a gente tem suporte clínico para o paciente, seja o paciente grave ou não grave. Nos casos mais graves, o suporte é na UTI. Nos casos menos graves, o suporte é no domicílio. Mas o tratamento em si é sintomático. Remédio para febre, remédio para dor, remédio para aumentar a potência pulmonar, fazer essa parte do pulmão que não está inflamada, melhorar um pouquinho a ventilação e suprir a parte inflamada. E daí por diante, a gente não tem um tratamento em si específico para isso. Doutor Luiz, assim, eu, por exemplo, eu tenho sinusite. Então, às vezes a gente tem um pouco de dor de garganta, mas é próprio daquela dor de garganta alérgica. E a gente tem o hábito, às vezes errado, de tomar uma nimesulida ou um anti-inflamatório qualquer. Tem algum risco estar tomando medicamento em casa? O Conselho de Medicina, ele até autorizou agora a prescrição e medicação à distância, que é a telemedicina. A gente não tinha isso validado ainda, mas agora da pandemia ele validou isso de nível emergencial. Então a gente entra em contato com o paciente, a gente consegue medicar ele à distância. Dos anti-inflamatórios, no começo, a gente tinha um pouquinho de receio com o ibuprofeno, que saiu um estudo falando que o ibuprofeno não era permitido. Agora já caiu por terra, já no ibuprofeno em si não afeta em nada a doença, foi uma coisa meio precipitada que divulgaram os resultados. A Laura está perguntando aqui se os testes demoram para entregar, a entrega de resultados, como as estatísticas crescem muito de um dia para o outro, como explica isso, e principalmente os óbitos? A maioria dos testes estatísticos, eles estão crescendo pelos testes particulares dos hospitais grandes. Então, a gente testa os pacientes com óbito, esses testes são prioridade para o governo, então até aqui a gente tem uma testagem de 2 dias atrás. Muito. Voltou, tá caindo. Parece que a sua internet está ruim. Será que é o cômodo que você está no ambiente? Eu mudei para ver se melhora. Tá. Você estava respondendo a Laura, aí cortou. Poder repetir de novo, por favor? Então, da estatística, as testagens, elas estão sendo feitas mais pelos testes particulares. Então, a gente tem alguns grandes hospitais que estão testando, como o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, e os óbitos, eles entram com preferência na testagem. Então, se a gente tem um óbito, ele roda primeiro esse resultado que os demais. Então, acaba chegando mais rápido. Outra coisa que também faz crescer de um dia para o outro é que eles liberam normalmente de um dia da semana vários testes. Então, a gente recebe aí 30, 40 testes a cada 10 dias. Então, cresce de uma vez por isso. Então, quer dizer que os resultados chegam a cada 10 dias. Em média, a cada 10, 15 dias. Entendi. Uhum. Doutor Luiz, máscara, qual eficácia e durabilidade? A durabilidade, ela foi cair um pouquinho por terra. A gente tem 2 tipos de máscara, que é a cirúrgica, essa que vocês estão usando, e a N95. A N95 é aquela azul, um pouquinho mais grossa. Antes, a N95 durava 21 dias. A Anvisa lançou uma notinha mais ou menos 15 dias, falando que não vai mais validar por prazo, né? Pelo tempo de conservação da máscara. Então, enquanto a máscara estiver boa, a gente continua utilizando a máscara. Não tem mais um tempo em si.
Essa cirúrgica, ela tinha uma duração de 2 horas antes, mas também está na mesma situação. Se ela está sequinha, se ela está em boa condição de conservação, a gente pode continuar utilizando ela por até um dia, até um plantão inteiro, que é 12 horas, né? Entendi. Como médico intensivista, doutor, qual que é a sua maior preocupação? Não ter leito. É bem complicado a situação que a gente tem. Por mais que a gente tenha aberto bastante leitos, a gente ainda fica bastante preocupado com o número de leitos, o número de pacientes que a gente vai ter. E, além disso, a mão de obra. As pessoas se contaminam, então os profissionais também se contaminam. A gente tem colegas na UTI internados, então acaba que a gente perde muito da mão de obra especializada. E médico da UTI é um pouco difícil de a gente conseguir. Enfermeiro da UTI também é um pouco difícil, fisioterapeuta. Então, a mão de obra me preocupa bastante, além do número de leitos disponíveis em si. Entendi. Qual tratamento é realizado em pacientes com Covid, desde os casos mais leves até pacientes que tenham quadros agravados que necessitam de UTI? Já foi dito, né? Você já falou, né, doutor? O tratamento é bem que a gente falou com a Isabel, o tratamento é bem um suporte. A gente, infelizmente, não tem um tratamento específico. Não tem uma pílula que mata o vírus em si no corpo. Quando o paciente está num quadro mais que ele necessita da ventilação mecânica, quanto tempo que, em média, que está ficando cada paciente e se tem algum risco esse procedimento? A ventilação mecânica, nesses casos, é uma coisa bem difícil mesmo. Tanto pelo procedimento em si e tanto pelo pulmão do paciente. O paciente que vai ser entubado, ele tem um pulmão muito ruim, um pulmão muito fibrosado, uma inflamação muito grande pulmonar. Então, ventilar esse pulmão não é fácil. A gente precisa usar volumes bem grandes, precisa fazer a posição de prona, que a gente vê do paciente de barriga para baixo entubado, que também é bem complicadinho. Então, é uma ventilação muito difícil de ser feita. Aqui na UTI, a gente tem uma fisio muito boa, a equipe de fisioterapia daqui é bem boa mesmo. Então, a gente tem um pouquinho de facilidade de trabalhar um pouquinho mais em relação a isso. Mas, mesmo assim, é uma ventilação bem difícil de ser feita. É um paciente bem complexo. E a intubação em si, infelizmente, nem todos os médicos fazem intubação, que eu acho um absurdo. É um procedimento médico básico, teoricamente, para todos os médicos saírem da faculdade sabendo intubar. O que a gente vê no dia a dia não é bem isso. Então, a gente vê vários médicos que não têm muita expertise em fazer uma intubação, e é uma intubação mais difícil porque o pulmão está todo inflamado, a via aérea superior está inflamada. Normalmente, os pacientes têm um edema de via aérea, então não é uma intubação tão fácil de fazer. E, além da parte clínica, a gente também tem a parte de preservação da equipe. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não se contaminar na intubação. A transmissão do Covid, ela vai por gotículas e também por aerosol, que são partículas virais menores. No momento de intubar esse paciente, a gente produz muito aerosol. Então, a gente aumenta muito a chance de contaminar todo mundo. Então, isso é bem complicado. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com isso, que também deixa o procedimento mais difícil do que já é. Tem uma pergunta aqui do Davi. Doutor Luiz, existe protocolo do uso de vasodilatadores para casos mais graves, como o uso de outros fármacos usados para casos menos graves? A gente tem alguns protocolos. Todo paciente que é grave, ele vai acabar alterando a hemodinâmica. Esses pacientes, eles alteram a função hemodinâmica muito rápido, porque eles usam muitos sedativos. Então, a gente tem alguns protocolos de vasodilatador, como o Tizidil, que é a nitroglicerina em bomba, e também de anticoagular esse paciente precocemente, pela chance de fazer microtrombos no pulmão, que acaba alterando mais ainda a ventilação. Tem um protocolo agora do HC da USP, que eles estão usando anticoagulantes, como enoxaparina, em dose plena. Aqui a gente está usando só nos casos que tem dedímero aumentado. Os pacientes sem dedímero elevado, a gente faz o tratamento um pouquinho mais conservador pela chance dele sangrar depois também. Entendi. E complementando isso aí, né? Eu ia falar dessa dificuldade que alguns médicos encontram em intubar mesmo, né? Eu já vi dificuldade até de pediatra estar intubando criança. É complicado.
Eu estava conversando com o Davi, que te fez a pergunta. Ele é técnico de enfermagem da Santa Casa de Formiga e está estudando gestão hospitalar. Saiu um paciente que ele recuperou o paciente idoso do Covid. Eu acho que eu cheguei a te mandar, não cheguei, Luiz Paulo? Mandou. Só que o grande mistério que eles não divulgam é que fármaco que usou, né? Porque eu acho que assim, é compartilhar a experiência. Eu acho que não iria falar, tem que usar só esse fármaco. Mas seria assim um gancho, uma luz no fim do túnel, né? É que eu acho que a maioria dos casos que tem se curado, até os nossos casos também, a gente não tem usado nenhum fármaco específico, é mais o suporte em si. A gente tem um protocolo de uso da cloroquina, a gente tem usado em alguns pacientes bem selecionados pelo efeito adverso dela, que é bem grave, e principalmente pelas complicações cardíacas. A gente teve o uso até agora em 6 pacientes, desses somente 3 conseguiu terminar o protocolo, os outros a gente teve que interromper antes pela arritmia. Teve paciente que alarga QR, faz arritmias bem graves, a gente teve que suspender a utilização em 50% desses casos. Os demais que a gente tratou sem cloroquina, sem nenhum fármaco específico em si, só o suporte clínico. Intubação, ventilação, ajuda do bronquidilatador, suporte hemodinâmico, mais ou menos isso que a gente tem utilizado. Eu acho que é mais ou menos todo mundo está utilizando. Tem estudo que fala para a gente usar anita, tem estudo que fala para a gente usar ivermectina, usar hidroxicloroquina, mas o que a gente vê é que ninguém tem muita certeza do que está usando. Que a gente sai um estudo falando bem da cloroquina, sai um estudo falando mal. Então a gente vai mais ou menos aí tateando dessa forma. É meio complicado a gente não ter, assim, um embasamento teórico. É como se fosse, vocês estão testando, testa uma coisa, não dá, testa outra, é assim? Tá basicamente em pesquisa. Tudo está saindo no protocolo novo. A gente teve, para você ter uma ideia, saiu um protocolo da França falando bem da hidroxicloroquina, depois saiu no JAMA outro falando totalmente mal, que ela aumenta o tempo de ventilador. Então a gente fica usando com muito cuidado as terapias novas. O que a gente faz mesmo é tratar sintomas e suporte clínico hemodinâmico. A parte daí a gente vai mudando. O Vila Nova Star, que é um hospital novo em São Paulo, bem grande, está fazendo protocolo com corticoide. Eu, particularmente, gosto do uso de corticoide também. A gente tem usado em doses baixas, porque até fevereiro não podia usar corticoide, era proibitivo. Agora, em abril, a gente pode usar corticoide, que tem uns estudos novos. Então, assim, está mudando tudo muito rápido, é tudo uma evolução muito rápida. Então, a gente fala que de manhã um tratamento, à noite já mudou totalmente a prescrição, é bem corrido. Seria essa metilprednisolona? A metilprednisolona é um dos corticoides que pode ser usado, sim. Que foi um protocolo do Vila Nova Star, que ele não lançou ainda, fala que vai lançar um paper até o final de abril. Mas a gente tem utilizando assim porque os resultados estão saindo bem promissores com o corticoide. Eu, em si, eu acredito bem no corticoide. A hidroxicloroquina e a cloroquina, assim como o corticoide, elas diminuem a inflamação. O que acontece com o vírus é que ele causa uma inflamação pulmonar muito grande. Então, não é o vírus que mata em si, é a inflamação pulmonar que ele provoca. O corpo, por si só, consegue eliminar o vírus. Então, aí, em 7, 10 dias, ele consegue combater o vírus, já zera a carga viral. O que fica é a inflamação. Por isso que a gente tem tido estudos com essas medicações que diminuem a inflamação, como o corticoide, a cloroquina. Todo medicamento que a gente testa é para diminuir a inflamação pulmonar. E ver se com isso a gente consegue ventilar melhor esse paciente. Eles estão perguntando a hidrocortisona também? É outro corticoide também. Hidrocortisona, metilprednisolona, prednisona, toda é a família dos corticosteroides. Que estão utilizando no estudo aí no Covid. Doutor Luiz, a Jane está perguntando, no caso emocional dos pacientes que estão em tratamento, em qual situação que o paciente fica em isolamento na unidade de saúde? Na nossa unidade, a gente criou uma unidade inteira para corona. Então, todos os pacientes há um grande isolamento. Então, eles acabam que interagem entre si. Normalmente, a gente tem um leito de isolamento que fica o paciente isolado lá. A gente juntou todos esses isolamentos porque não ia dar conta de um isolamento só. Então, a gente fez uma unidade inteira com... Então, toda unidade é meio isolada. Todo o protocolo de isolamento para a unidade de uma forma geral. Só que, contudo, os pacientes vêm bem debilitados, porque eles veem a notícia no jornal que todo mundo está morrendo com corona, vê um pouco de sensacionalismo pela mídia também.
Então eles chegam bem assustados para a gente. É bem complicado essa parte também. Talvez o isolamento de quem está ficando em casa seja pior. Também, acho que isolamento de qualquer forma não é muito fácil. Eu gosto muito Não é agradável, né? não. Luiz Paulo, a Jane está perguntando, e era uma pergunta que eu também gostaria de fazer. Existe apoio psicológico na equipe? Não só A dos nossa professores, equipe, mas para os pacientes. a gente tinha já uma psicóloga que atendia na unidade. O que a gente fez? A gente está tentando fazer um atendimento à distância desses pacientes também, por videochamada, por telefonema. Parece que o conselho autorizou ela a fazer isso, autorizou a psicologia a fazer o atendimento à distância agora na época de corona. Então, a gente está tentando fazer isso com sucesso até que relativamente grande. Também para não expor o profissional a um risco maior. Porque a psicologia a gente sabe que é um contato íntimo com o paciente por um tempo mais prolongado. Então, expor para o profissional também é meio complicado ao contágio. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Eram considerados grupos de riscos pessoas com alguma doença e idosos, mas não é isso que estamos vendo acontecer. Vários jovens considerados saudáveis estão morrendo. O que está havendo, doutor? É bem assustador. Quando começou a surgir o coronavírus, a gente tinha uma visão totalmente diferente. Até eu mesmo achei que não ia virar uma pandemia, achei que ia ser um suporte bem menor, um alcance bem menor desses casos. Quando veio para o Ocidente, a gente viu que mudou totalmente. O vírus está bem mais agressivo aqui no Ocidente do que era na China no início, a mortalidade subiu, ficou bem complicadinho. O que a gente está vendo é que a maioria dos casos graves são pacientes do grupo de risco, mas nem todos são. Isso vai muito da predisposição genética desses pacientes a isso. É igual uma gripe. A maioria dos pacientes vão ter uma gripe grave vão ser os idosos, mas também não descarta que um ou outro paciente mais jovem tenha gripe. Então, vão ter pacientes jovens, sim, vão ter crianças infectadas com quadros graves, sim, como qualquer outra doença. Quando a gente delimita o grupo de risco, não quer dizer que só aquele grupo vai ser afetado. Quer dizer que aquele grupo vai ser mais afetado que os outros. Então, a gente, até o mais motivo para a gente manter o isolamento, porque vão ter pessoas jovens também que vão se infectar e vão ficar graves. Sim. A Paula está com dúvida, doutor. Há algum estudo que delimita a questão do vírus em grupos que não estão considerados de riscos e evoluindo para o óbito? Perdão, Isabela, cortou um pouquinho. Deu para ouvir, doutor? Não. Ela perguntou se tem algum estudo a respeito disso, de pessoas que não estão no grupo de risco e estão evoluindo a óbito. Acho que o coronavírus tem estudo para tudo. Tem estudo de manifestação neurológica no corona, manifestação gastrointestinal, quem contamina, quem não contamina, quem evolui para a gravidade, predisposição genética, genotipagem. Só que nenhum estudo ainda está concluído porque é muito recente. A gente tem aí 4 meses de infecção. Os primeiros casos foram no final de dezembro. Então a gente não consegue ainda ter nenhum estudo que tenha resultado efetivo. A gente tenha mais relato de casos, mais descrição de casos até agora. Acho que marcador genético para gravidade, predisposição genética, acho que vai vir surgir um pouquinho ao longo da pandemia, um pouquinho mais para frente depois disso. Doutor Luiz, aqui no Brasil, você acha que eles estão seguindo a OMS? Como que está isso? O que o senhor pensa disso? A gente estava até um pouquinho mais contente, nem contente, mais tranquilo, com o Mandetta no governo. Apesar de não ter sido feita a gestão tão boa como poderia ter feito, ele poderia já desde janeiro estar ampliando leitos, desde janeiro já está estudando um pouquinho melhor o tratamento, aumentando capacidade hospitalar, comprando mais ventilador. A gente viu que foi feito tudo às pressas agora, de fevereiro para cá. Foi bem do final de fevereiro, começo de março, que o Brasil começou a se mexer mais. Então isso assim, também não mostra que o Mandetta não era 10 pontos, né? Mas assim, acho que estava até que dentro da capacidade desse governo, que é meio desastroso, estava conseguindo aí ter um pouquinho melhor de efetividade. Com a demissão do Mandetta agora, eu fico bem mais receoso. Tanto por quem vai substituir, tanto por tocar todo o governo no meio de uma pandemia. A gente tem políticas em curso que vai ter que ser interrompidas, então isso é bem preocupante. Coloquei na minha do telefone para ver se fica melhor. Vai dar uma melhorada. Melhorou. Pode concluir, Cidinha.
Então, assim, a gente está falando, né, da OMS, se está seguindo, né? Você está falando disso e caiu. Então aí a gente se preocupa muito em relação à troca de todo o ministério agora. Que a gente É. sabe que, bem ou mal, já tinha uma política desenhada, já tinha o que ia acontecer Tá. nos próximos meses, nas próximas semanas. Com a troca do ministro, vai trocar toda a equipe técnica. Então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer agora a partir da próxima semana, porque a gente está sem ministro no momento. Acho que é o único país do mundo que troca o ministro da Saúde no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, eu acho assim, né, particularmente uma loucura. Mas, vamos lá, né? Por que só depois de algum tempo resolveram incluir gestantes no grupo de risco? Até então, a gente não sabia da capacidade da imunossupressão da gestante para o corona em si. A gente percebeu que agora a gestante tem uma imunossupressão também para o coronavírus. Ela tem uma imunidade não tão efetiva. Então, por isso que a OMS resolveu incluir ela como grupo de risco também, nesses casos. Pela capacidade imunológica dela em si ser um pouquinho abaixo do restante da comunidade. A obesidade, ela está inclusa, não está dentro do... A obesidade em si, ela é uma doença inflamatória. O paciente obeso já é um paciente inflamado. Então, o que a gente tem de risco no corona é um aumento da inflamação. O paciente que fica grave é o paciente que inflama muito. Então, o paciente obeso já é um paciente cronicamente inflamado. Então, ele vai inflamar mais ainda que as outras pessoas, porque ele tem uma série de interdocinas já circulantes no organismo. Mas é bom frisar também que na época ninguém queria emagrecer com dieta louca. Cortar carboidrato, cortar tudo, querer emagrecer para não sair do grupo de risco. Vai ficar pior porque vai baixar mais a imunidade. É tudo conforme no momento. Eu sei que não está muito na sua área, mas, assim, eu acho assim, o que pode estar fazendo de profilaxia nisso? Como que a gente poderia tomar, tipo, vitaminas, alimentação? O que a gente pode estar fazendo para evitar estar com o sistema imunológico mais resistente? Tem alguns estudos falando bem da vitamina D. Tem alguns estudos falando bem da vitamina D, falando também bem do consumo de zinco aumentado, que diminui a chance de contágio e se contagiar para formas menos graves, formas mais leves. Mas nada muito efetivo. O que a gente tem é o basal. Comer bem, comer uma alimentação mais saudável, praticar atividade, desde que não saia aí do isolamento, desde que não se interaja muito com as outras pessoas, mas é meio que manter um estilo de vida mais tranquilo. Dormir bem, comer bem, não pular intervalos das refeições, evitar dietas malucas, evitar consumo de álcool, porque tudo isso altera a resposta inflamatória do organismo. A Laura está perguntando o que o senhor acha a respeito de ter demorado nessa questão do isolamento. Será que eles não acreditavam que fosse chegar nessa proporção no Brasil ou foi uma questão de estratégia ou desorganização mesmo? Eu acho que é bem falta de planejamento. Igual eu falando, acho que o ministro demorou muito para tomar atitudes efetivas. Acho que desde janeiro ele poderia ter comprado mais testagens, que a gente não tem teste disponível no Brasil o suficiente. Isso é uma coisa que já poderia ter chego. Poderia ter desenhado melhor o isolamento social, poderia ter adquirido mais leis, contratado mais RH. Eu acho que foi tudo feito muito às pressas. E principalmente agora que o governo está muito esperado em querer quebrar o isolamento, querer pôr todo mundo na rua, também de forma atropelada. Eu acho que as duas coisas demoraram muito a acontecer. Tanto em isolar, quanto em se preparar para a pandemia em si. O Brasil não está testando nem metade dos casos. A gente está testando muito pouco. No início a gente testava todos os suspeitos, igual o restante do mundo. A gente tem uma recomendação do Ministério, a gente só testa paciente internado. Então, se você me passa um pronto-socorro com sintomas leves, você não vai ser testado. A gente não tem teste disponível para isso tudo. Então, isso é um grande absurdo, porque mascara dados. A gente não tem uma real noção do que está acontecendo. A gente não tem um número real, porque a gente não está testando. A gente não tem teste disponível. Como a gente não tem avaliação clínica, né, doutor? Aí fica só com avaliação clínica. E isola. Mas, assim, o que eu acho absurdo é a gente querer quebrar um isolamento sem estar testando. Se a gente estivesse testando toda a população, e aí o governo me fala em flexibilizar o isolamento, eu até concordo. Porque a gente tem teste, sabe quem tem que isolar ou não. A gente não sabe quem tem que isolar ou não. Então, sem saber, a gente tem que isolar todo mundo. Porque a gente não tem teste para todo mundo. Eu acho que é complicado a gente querer quebrar o isolamento sem estar testando a população como um todo. Sim. E fica muito complexo, né, doutor Luiz? Assim, eu vejo assim, a revolta do pessoal, estava acompanhando Campo Belo, né?
que o doutor Alisson está sendo mais rigoroso, até talvez pelo fato de ser médico, e a população revoltada, que quer voltar a trabalhar, entendo o desespero, né, de estar trabalhando, a questão financeira. Só que isso também está muito complexo. Eu tenho receio de isso virar uma guerra, entendeu? Aqui no nosso município, a gente está isolando todo mundo. A gente teve algumas reuniões com o prefeito logo no começo da crise, a gente fez um comitê de resposta ao Covid, e aí a gente optou em reunião com a prefeita por fazer um isolamento total. Então a gente só está mantendo serviços essenciais. Até a gente está tentando aí conversar para ver o que dá para flexibilizar, mas é muito arriscado se flexibilizar sem ter o teste. Então, até uma dos que a gente tem esperado é chegar nos testes que a gente comprou. A prefeitura comprou, se não me engano, 600 testes, que eram para ter chego, o distribuidor não conseguiu entregar ainda. E aí, testando, a gente consegue flexibilizar um pouquinho alguns serviços. O problema é a gente tentar priorizar a economia no momento de pandemia. É o que eu falo, gente, não adianta a gente querer trabalhar todo mundo, porque vai morrer todo mundo trabalhando. Então, é melhor ficar em casa e a gente recupera a economia mais para frente. É igual vários países já foram reconstruídos novamente, né? Não só por uma pandemia, mas por uma guerra, né? Como o Japão, né? A gente teve até um exemplo muito bom agora da Nova Zelândia, que está com um tratamento assim, excepcional. Ela fez um isolamento total, primeira-ministra, só manteve o serviço social, está tudo bloqueado, tudo parado, e até agora tem 5 óbitos só no país inteiro. Então, assim, é bem animador. Então, a gente vê aí que quem está isolando está tendo uma resposta melhor. Na Itália, que não isolou, a gente viu a catástrofe que foi. Estados Unidos, que demorou de isolar também, Nova York está enterrando todo mundo em vala comum. Então, assim, quem não está isolando está morrendo. Então, acho que o isolamento ainda é uma... E até em termos de economia, né? Sou leiga nisso, mas você faz uma economia em termos de saúde, né? Se você faz um isolamento, você economiza na saúde e fomenta a economia, por outro lado. E assim, não dá para a gente tentar salvar a economia agora no momento de salvar vidas. A gente tem que priorizar a segurança da população em si. Acho que a liberdade do isolamento é colocar a população em risco. É bem complicado, assim. Uhum. Qual a taxa de mortalidade das pessoas que estão tendo quadro agravado? Eu tenho uma noção disso. Varia muito da comorbidade em si. Morre-se mais pacientes que têm doenças cardíacas, então os pacientes graves, que já têm de base doença cardíaca, têm uma mortalidade mais alta. Tem estudos falando em 15%, 10% de mortalidade. Também morre muito que já tem alguma doença pulmonar de base, que já tem diabetes. Então, assim, a mortalidade do paciente grave, do geral, a gente calcula mais pelas comorbidades dele em si. Mas aí tem estudos falando em 15% de mortalidade. Doutor Luiz, você me desculpa a pergunta, mas eu não entendo o porquê que a diabetes seja tão enquadrada. O paciente diabético ele tem imunidade mais baixa, ele é imunossuprimido pela diabetes. Ele não consegue mais fazer algumas proteínas de defesa, principalmente por disfunção renal e uma série de outros fatores. Então, ele já tem imunidade mais baixa de forma global, por isso que ele entra como grupo de risco. Entendi. E sem contar, né, doutor Luiz, a questão dos casos que estão subnotificados, né? Assim, Super. Popular, né? São muito subnotificados. Pra você ter uma ideia, que a gente teve 5 óbitos suspeitos, até agora a gente conseguiu o resultado só de 3, que foram, tem 5 aguardando ainda aí a testagem que não chega. E isso que óbito é tratado como prioridade. Então, assim, é bem subnotificado. E a gente sabe que o Brasil é um país pobre. Então, assim, a maioria dos casos que morrem numa comunidade, que morrem na rua, a gente não está testando. Tá simplesmente enterrando. Aqui no estado de São Paulo, o SVO não está funcionando. O IML só está recebendo pacientes vítimas de trauma. Então, a gente não consegue nem mandar mais o corpo para o SVO, porque o SVO está parado. O governador suspendeu o serviço de verificação de óbito. Então, assim, não está fazendo autópsia. Está bem complicado a gente ter um dado real. E o que me deixa mais indignada, que eu acho que se a gente não se indignar, fica difícil. O teste aqui em Candeias, pelo que eu fiquei sabendo, está por volta de R$240. Então, uma classe um pouquinho melhor, ela vai conseguir comprar esse teste e fazer. Agora, uma classe menos favorecida, ela não tem condições nenhuma. Aqui em São Paulo está valendo em torno de R$380, R$350.
E assim, mesmo pagando, a gente tem colegas que estão tentando fazer e não estão conseguindo marcar, mesmo na rede particular. Acho que o pessoal do laboratório não está tendo material, né, para Não está estar... tendo material. O ministro não se programou quanto a isso, não comprou insumos necessários. Então a gente assim, não tem material para testar, nem na rede particular. Quando começou, a gente testava todo mundo. Depois não sei se foi o Sírio-Libanês, se não me engano, e o Albert Einstein então, fizeram testes privados, estavam fazendo até com um preço mais legal, estava R$ 150 no Albert Einstein. E aí ele cortou porque ele falou que não dava conta, que a demanda dele estava maior do que ele conseguia, então cortou também, só faz os pacientes deles, pacientes que passam em consulta lá. Então é bem complicado, assim, os dados estão bem subnotificados, estão muito, 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 muito. Doutor Luiz, o Davi está perguntando, a nível de contaminação, como o senhor vê a questão do Covid comparado a H1N1? O Covid contamina mais. O Covid ele tem um contágio muito rápido. Isso foi até o que fez ele tornar essa pandemia tão grande. Ele infecta muito fácil as pessoas. No quadro clínico em si, não tem tanta diferença do Covid para o H1N1. A manifestação clínica é basicamente semelhante. Assim. A diferença é que o H1N1 a gente tem tratamento específico, é o Tamiflu. A gente tem remédio para ele, para o corona não. Mas em nível de contágio, o Covid contagia mais. Tanto que a gente tem aí vários profissionais contaminados, tem alguma estimativa de cerca de 1/3 dos pacientes infectados serem da área da saúde. É bem complicado. E o que deixa a gente preocupado quanto a ter mão de obra para trabalhar até o final da pandemia. Se 1/3 da... Doutor Luiz, assim, existe a possibilidade ou não do vírus, com o passar do tempo, ele ficar mais brando, no sentido assim, não de contaminação, mas de manifestação? É a vacina. Se a gente tiver uma vacina, mesmo que ela não seja imunidade efetiva para não contrair o vírus, normalmente quando a gente tem uma vacina e contrai um vírus, a gente contrai ele mais leve. Porque as pessoas... Eu falo assim, por exemplo. Agora, se o vírus em si ficar menos agressivo, de causar menos doença grave, só se a gente for muito sortudo, o vírus mutar do lado positivo, que normalmente a mutação vem sempre pior, fica sempre mais agressivo. Então, cada vez a doença mais grave. Eu pego, aí eu vou passar para a Sidney, aí ele vai na mesma força, na mesma... Às vezes mais agressivo, que eles vão criando imunidade, eles criam como se fosse uma imunidade em relação aos tratamentos, é igual bactéria. Elas vão criando mecanismos de defesa delas mesmas, então ela acaba ficando cada vez mais forte, mais resistente à terapia. Então, se a gente tiver muita sorte dele mutar para o lado bonzinho e ficar mais leve, mas o que a gente vê normalmente é o vírus mutar e ficar cada vez mais agressivo. A Paula relatou uma coisa muito interessante, né? Nós moramos numa cidade pequena, poucos habitantes, e ela fala da preocupação em relação às pessoas fazendo caminhada ali na passarela que vai até o trevo de Candeias. Ela pediu uma mensagem sua a respeito dessa caminhada, se é conveniente nesse momento ou não, porque Candeias são casos confirmados, nós temos Campo Belo é muito próximo a Candeias, né? E a pessoa vai muito rápido. Aqui a gente fechou parques, os parques estão fechados na cidade, a gente fechou praça. A praça principal está com tapume em volta dela toda, que é justamente para a gente não deixar as pessoas irem. O que a pessoa tem que conscientizar é que a gente não tem leito para todo mundo ficar doente rápido, junto. Do Covid, cerca de 5% vão ficar internados na UTI dos casos que se contaminarem. Parece pouco 5%, mas 5% aí de 100 mil pessoas, 5% de 1 milhão de pessoas é muita gente. Então, se as pessoas contaminam juntos, a gente não tem suporte para absorver isso. O isolamento, ele faz o quê? Ele achatar a curva. O que todo mundo fala de achatar a curva quer dizer que as pessoas vão se infectar aos poucos. Elas vão se infectando devagarzinho. Então, hoje infecta 10 pessoas, amanhã infecta 5. A gente consegue dar tempo desse paciente se tratar no hospital, ir de alta e receber os casos novos. Se vem todo mundo de uma vez, você não dá conta de receber todo mundo. Nenhum lugar está preparado para isso. Aqui a gente ampliou a unidade. A nossa unidade nova para tratar corona tem 12 leitos. E mesmo assim a gente sabe que se todo mundo adoecer não vai dar conta. A gente está com 2 UTIs funcionantes. E assim, a preocupação de todo mundo, tanto aqui quanto em São Paulo, qualquer lugar, é todo mundo ficar doente junto. Então acho que isso é importante de pessoas se conscientizar e ficar em casa. Justamente por isso. Não é hora agora para a pessoa que nunca caminhou querer fazer um passeio no parque. A gente vê a pessoa que nunca fez nada, resolveu agora ser atleta. Não é a hora, né, gente? Agora
E aqui em Candeias, por não termos casos confirmados, graças a Deus, não temos, mas muitas pessoas não estão acreditando nessa situação que nós estamos enfrentando. A gente vê realmente essa negligência aí na rua, tá? É complicado, Demais. Isabela, é complicado. Acho que um pouco disso tudo é o enfrentamento que o governo está tendo. Aqui a gente tem casos confirmados, tem óbito confirmado, tem óbito esperando, tem casos graves internados, e mesmo assim as pessoas querem ir para a rua, as pessoas querem sair, querem passear. Aqui perto da minha casa tem uma marginal aqui, as pessoas indo passear com o cachorro de noite, assim, eu falo, gente, nunca saíram, sabe? O cachorro ficou em casa 1 ano, o cachorro não vê a luz do sol, e agora é complicado, é difícil. Mas é um pouco do enfrentamento que o governo está tendo também. O governo está com uma política muito, o governo a nível federal, de querer para todo mundo na rua. Eu vi aí até uma notícia também do governador de Minas querer também que as pessoas contaminem um pouquinho, achar aquilo um absurdo. Vou fazer o vírus circular, né? Fazer o vírus circular. A ideia é justamente ao oposto, né? A gente não quer que o vírus circule, eles querem que o vírus dê uma passeadinha aí. É complicado. Doutor Luiz, qual a projeção de contaminação nas próximas semanas? Você pode, né? Eu sei que é uma pergunta. Não entendi, Sidney. Qual a projeção de contaminação nas próximas semanas? A gente está agora na 25ª semana da pandemia. Estima-se que o pico vai ser na 26ª, que seria na semana que vem. Então, assim, a gente entrou aqui no estado de São Paulo, as programações da Secretaria de Estado era que se ia infectar do dia 20, do dia 6 de abril até o dia 25 de abril. Então, a gente está bem no meio disso, a gente está vendo os casos aumentarem. Também o que a gente está vendo é as pacientes chegarem cada vez mais graves, assim. As tomografias estão horríveis, as imagens estão muito feias. São umas tomografias bem assustadoras mesmo, assim. Pulmão com 80% de comprometimento, 70% de comprometimento já na chegada no hospital. Então, a gente está vendo que está aumentando os casos, são casos graves. Esses casos vão ficar muito tempo na UTI. Então, o que a gente fala? Que não vai ter vaga. Então, assim, a gente tem que se preocupar em relação a isso. A gente teve até hoje um paciente que a gente separou 2 hospitais diferentes. Então, a gente tem um hospital que está com os casos gerais e um hospital com o caso de corona. Então, os pacientes que positivam no outro hospital, que têm casos suspeitos, são removidos para o serviço de corona. A gente estava com um paciente na UTI geral, que não era nem característico, não era suspeito. Era um paciente com morte encefálica, ia fazer doação de órgãos hoje à tarde. A gente fez a testagem de manhã, positivou para coronavírus. Então, assim... Nossa. Então, a gente não sabe, não tinha nenhum sintoma de coronavírus, e a testagem pré-transplante, que é padrão, veio positivo. Então, a gente vê, assim, que a gente não sabe quem está contaminado ou não. Por isso que Doutor Luiz, com relação a essa contaminação, aqui em Candeias a gente ainda não tem, né, graças a Deus, esse caso confirmado. Então, a sensação que eu penso isso, né? A sensação que a gente tem é que não vai chegar aqui, porque a gente já vê movimentação das pessoas, a gente já não vê tanta preocupação mais. E, assim, fala pra gente, assim, explica pra gente melhor o que esse isolamento fez com que ainda não chegasse aqui Então, o que acontece é que, assim, acho que a pessoa tem uma sensação muito de distância, de que está muito longe de mim. A gente não está. Quando a gente começou a programar aqui, a gente tinha um caso suspeito ainda. Quando a gente fez o comitê de enfrentamento e começou a fazer as estratégias, a montar uma unidade nova. Tanto que até a gente mesmo ficava naquela situação, mas será que vai vir? Será que não vai chegar? A gente chega e chega grave. Assim, chega paciente ruim, chega muita gente ao mesmo tempo. E justamente não estar expondo ao risco pode ser o que está fazendo chegar aí até agora. Então, assim, se as pessoas pararem com isso, a sensação de calmaria, de tranquilidade, vai chegar sem estar preparado para isso. Porque as pessoas estão com muita tranquilidade. É meio assustador a gente ver todo mundo aí passeando, brincando, conversando, no meio de uma pandemia. Eu falo, gente, não é o momento disso, né? Acho que o mundo mudou, todo mundo mudou, a gente tem que aceitar que é um mundo novo e começar a enfrentar isso de uma forma melhor. A internet minha ela tá ruim. Nós vamos conectar aqui no aparelho da Isabela e nós vamos sair, pessoal, do ao vivo, aí nós vamos entrar de novo. Pode aguardar. Só um minutinho. Tá bom. Doutor, nós vamos esperar só um pouquinho o pessoal entrar. Tranquilo. Se eu tiver mais alguma informação assim que a gente esqueceu de perguntar, o pessoal também, se tiver mais alguma pergunta.
Eu acho que é bem só o receio que tá todo mundo tendo, assim. Acho que as pessoas têm que se conscientizarem que vai chegar, que vão ter casos aí, e levar isso um pouquinho mais a sério. Eu acho assim que a população está muito confortável ainda, está muito tranquila em relação a tudo que está acontecendo, e não estão vendo a gravidade real da situação, que não está tão para brincadeira igual o pessoal está levando, não. No começo, eu mesmo achei que não ia ser isso tudo, assim. Eu falei, gente, não vão ter tantos casos, a mortalidade na China estava super baixa, chegou um estudo em 2,5% de mortalidade, então estava assim, uma situação bem tranquila, bem uma gripezinha do presidente, né? Só que a gente viu que não. Quando o vírus veio pro Ocidente, a situação foi bem complicada, foi bem grave, assim. A gente vê a Itália que está um caos, os Estados Unidos também está uma situação, assim, muito grave, muito preocupante. E eu acredito que o Brasil só não está nessa situação porque não está testando. Porque se testar, será igual ou pior. Assim, acho que a gente não está testando nada, a gente não tem testes, as pessoas estão morrendo com outras causas e a gente não tem como saber porque a gente não tem teste para isso. Doutor Luiz, à medida que vai fazendo o isolamento, aí ele vai alargando. Então, assim, a gente tinha quarentena por 15 dias, aí agora está estendendo, então, à medida que vai estendendo também. É porque, assim, o que a gente tem que ver é se a gente vai ter uma imunidade efetiva. A maioria dos casos, aparentemente, que adquire imunidade. O que a gente preocupa é que teve uma série de pacientes na Coreia do Sul que reinfectaram. Então, quando a gente tem essa nova infecção, a gente preocupa e estende mais o isolamento social. A gente fala que ia acabar porque ter uma porcentagem das pessoas já infectadas e curadas com imunidade, então a gente conseguiria flexibilizar o isolamento, porque a pessoa não ia pegar de novo. Quando a gente teve essa série de casos que pegou de novo, a gente tem que estender um pouquinho mais o isolamento, para a gente ter mais pessoas com imunidade para poder liberar. Teve uma projeção que saiu essa semana de Harvard, que a gente vai ter que ter períodos de isolamento até 2022. Períodos de isolamento, assim, intercalando entre isolamento, entre convívio completo, por mais 2 anos, assim. Então, é uma situação bem assustadora. É muito grave. É muito grave. Aí, assim, na minha área, né, com esse isolamento extenso, que eu acho que tem que ser feito mesmo, mas a saúde mental das pessoas, então, por exemplo, eu sou coordenadora do CAPS, né, atendo no consultório, eu estou vendo, assim, um adoecimento crescente. Muito preocupante. O SAMU aqui, ele regula os casos respiratórios para a unidade de Covid, todos, e os casos não respiratórios vão para os outros hospitais. O que a gente vê de paciente chegando com falta de ar, dispneia, casos assim, assustadores, vão ver só uma crise de pânico, está aumentando muito, assim, tá muito. A gente está vendo vários pacientes jovens que chegam simulando crise de ataque, de infarto, de dispneia grave, a gente vai ver só crise de pânico. Tá bem... Só, né? É terrível, não, né? só, né? Só. Desculpa. Doutor Luiz, está perguntando, Samara? Vitamina C. Se tomar vitamina C todos os dias aumenta a imunidade? A gente não tem nenhum estudo em relação a isso. O que a gente tem da vitamina C, que todo mundo popularizou, é um estudo que chama terapia RET, que é para tratar pacientes com sepse grave. Sepse é aquela infecção que já inflamou todos os órgãos, que a inflamação está disseminada. A terapia RET, ela inclui corticoide, vitamina C e tiamina. Então, assim, hidrocortisona, e então as pessoas fazem, elas associaram muito isso à imunidade. Porque na sepse grave, a vitamina C ajuda, porque ela imunomodula a resposta e diminui a mortalidade. Na sepse grave. E aí acabou que popularizou para todo mundo a vitamina C, porque é acessível. A maioria das pessoas estão tomando, está perdendo tudo no xixi. Mal não vai fazer. Mas, assim, também não tem nenhum benefício que vai fazer bem, que vai dar uma imunidade efetiva. Entendi. Tem mais alguma consideração que vocês querem fazer? Não. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, o Dr. Luiz se dispôs a fazer mais uma live com a gente. Vocês podem mandar para a gente pelo direct se alguém tiver mais alguma dúvida. E assim, espero que não, mas pode ser que a semana que vem a gente já tenha várias mudanças, né, doutor?
eu acho que vai mudar tudo. Agora, com a troca do ministro, eu acho que a gente vai ter que ver qual que é a proposta do ministro novo, como ele vai enfrentar, o que, que vai mudar de tratamento. E tem muito estudo para sair essa semana. Então, a gente está esperando assim, receber alguns papers novos e acho que vai acabar mudando a forma de tratar. E só para lembrar, a gente, a população levar a sério. Na UTI, a gente está tendo uns casos graves, graves mesmo. Tem enfermeiras internadas, sabe? É uma situação bem delicada. Tem colegas médicos internados e pacientes muito graves, assim. A gente não está brincando, que está fingindo que está. Eu já vi várias pessoas falar que isso tudo é invenção da mídia, que não tem nada disso. Gente, é real. É real. Os casos estão muitos. Você vê a tomografia, assim, assustadora. Você vê pulmão com 85% de comprometimento, ou seja, só tem 15% de pulmão funcionando. É uma coisa surreal, é uma coisa muito assustadora. O que mais me deixa triste, Luiz Paulo, assim, a gente, imagina se nós fôssemos o primeiro país. Então, aí que não ia acreditar, gente. A gente tem um histórico aqui, nós estamos em vantagem, o pessoal mesmo assim não acredita. Eu acho que se a gente fosse o primeiro país, a gente não ia ter nem diagnosticado o vírus, na verdade. Que a gente não ia estar notificando, ia estar achando que tudo era algumas outras coisas. E as pessoas não estão levando a sério, gente. É muito sério. No começo até eu achei que não ia ser tudo isso. Em janeiro a gente teve alguns grupos de estudo. A gente falou, não vai ser tão grave, não vai ser tão tranquilo. Só que chega. Só te falei até que até semana retrasada a gente estava até de boa aqui, que a gente tinha casos positivos, mas assim, casos mais distantes. Em 2 semanas para cá, a gente teve enfermeiro internado na UTI, teve médico diagnosticando positivo. Então foi, eu acho, um tapa de realidade na nossa cara, assim, que eu espero que vocês não precisem levar isso para assumir a gravidade, porque foi bem difícil para a gente aqui tratar esses pacientes. São pacientes que trabalhavam com a gente 1 semana antes. Isso é bem complicado, assim. Doutor Luiz, o Romeu está perguntando com relação à criança, a contaminação do Covid, e a Viviane está perguntando que a filha dela tem a diabetes tipo 1. Qual que é o risco para ela? O paciente diabético, ele é um paciente imunossuprimido em si. Então, se a gente tem alguma imunossupressão, a gente tem uma imunidade mais baixa, claro que a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, assim, nesse caso específico, evita levar ela para a rua, evita vir da rua e abraçar ela, lava as mãos antes, possível, toma um banho antes de ter contato com ela quando chegar da rua, para a gente evitar o contágio dela em si. Quanto à criança, na China não teve nenhum óbito em criança, nenhum. No Brasil já tem crianças graves internadas. A gente teve a notícia agora que em São Paulo tem um bebê de 3 meses entubado, grave, no UTI. Então, assim, está tendo caso grave já aqui, e caso positivo para a Covid. Dá bastante preocupação. Porque até então criança nos contaminava de forma grave. A gente está vendo agora que aqui está um pouquinho diferente. A Poli está perguntando qual a sua visão quanto à demissão do ministro Mandetta? Me preocupa muito. Eu acho que trocar o Ministério nesse momento, no meio da pandemia, no meio do pico de transmissão, eu acho muito preocupante quanto a insumos. A gente não sabe se vai ter ou não vai ter, quanto a respirador, quanto aos testes. É bem preocupante mudar qualquer gestão nesse momento. E principalmente a gente não sabe ainda efetivamente quem vai assumir. Tem alguns nomes rolando aí, mas a gente está sem ministro hoje. Eu acho assim, que a gente no meio da pandemia está sem ministro, mesmo que seja por um dia, eu acho muito preocupante isso. A gente está sem gestão no Ministério da Saúde. Isso assim é surreal. Eu achei que a gente não ia viver isso. Sendo seguida, né, doutor? Parece que tinha toda estratégia, né? E daí agora a gente fica sem uma referência de como vai ser a pessoa que vai entrar, se é a mesma estratégia que vai usar, se vai começar do zero. E vai ser um vai apoiar isolamento, não vai? O que me preocupa é que ele fez um posicionamento sobre fazer isolamento, tal do isolamento vertical, que só existe no Brasil. Exatamente. Então a gente preocupa muito quanto a isso. E é uma situação preocupante. Assim, acho que trocar ministério nesse momento, só se fosse para trocar a Damares, o da Educação. Para trocar o ministro da Saúde não é um momento. Por mais que o Mandetta demorou. Por mais que o Mandetta demorou a enfrentar de forma grave, ele podia estar fazendo isso desde janeiro. Pelo menos fez. Então, assim, acho que quando ele percebeu, ele engrenou ali nas ordens da OMS, meio que estava indo bem. A gente não sabe como é que vai ficar a partir de amanhã. Assim, é complicado. Eu só estou trabalhando no SUS. Assim, eu gosto muito do SUS, então a gente é afetado diretamente quando muda o ministério. Muda repasse, atrasa verba, é bem complicado.
Doutor, só mais uma pergunta, assim, que para mim não ficou tão claro, com relação ao pico, porque o pico era final de março, e agora eles estão colocando para frente. Você acha que vai ser quando? É porque se o pico de transmissão depende muito do isolamento efetivo. A gente tinha programação que o pico ia ser em março se a população tivesse isolado completamente até março. Como não se isolou completamente, o pico vai arrastando, porque arrasta o tempo da população em si ter a imunidade. Eu vi uma projeção falando que o pico vai ser no final de julho. Então, assim, Nossa, é olha complicado. só. Arrasta bastante. E eu, sinceramente, acho que a situação crítica voltar agora, acho que vai ficar até mais ou menos setembro. Eu, pessoalmente, acho que vai demorar a normalizar as coisas, infelizmente. E aí vem essa questão do inverno chegando também, E aí já né? vem influenza, já vem tudo junto, já... Eu estava vendo a reportagem, eu não sei se foi no Ceará, que os leitos já estão 100% ocupados. Onde o senhor está trabalhando, como que está a proporção? Hoje, no hospital, na unidade de corona, a gente está com 55% de ocupação. No outro hospital, tá, eu acho que com uns 80 mais casos não respiratórios. Assim. Eu vi também as projeções que tem um hospital aqui perto, que é o Unico Brasileiro, que é em Guarulhos, que ele está com lotação máxima já. Fechou as portas, é um hospital particular, e já não tem mais vaga. Está lotado. É complicado. Complexo, muito triste. Complexo. E são pacientes que ficam muito tempo internados. É uma internação bem longa. A nossa média de internação está de 15 a 20 dias. Então é paciente que fica muito tempo no hospital. Então esse leito ocupado não vai desocupar semana que vem. Vai desocupar mês que vem. Então, assim, isso que é o que preocupa mais a gente. Nossa Senhora. É Nossa Senhora mesmo. Doutor Luiz, a gente queria agradecer sua boa vontade de estar aqui, dividindo seu conhecimento com a gente. A gente não dispensa, se caso der certo, de fazer mais lives. Foi muito esclarecedor, né? Muito. Acho que todo mundo amou. Matamos a saudade de um conterrâneo. O sotaquezinho estava fazendo falta também. Né? Também tem sotaque mineiro, né? Graças a Deus. Então, aí fica assim, gente. Tem mais uma pergunta ali. Só. E eu quero falar também o quanto é gratificante a gente ver uma pessoa que cresceu aqui na nossa cidade. Eu e a Sidneia tivemos contato direto com a sua mãe desde muito tempo, né, na saúde. E sou apaixonada por sua mãe. E te ver, assim, nesse patamar, te ver com todo esse conhecimento, é muito bom. É muito bom. O doutora Sandra está perguntando sobre o que é verdadeiro a respeito de pesquisa de medicamento e vacina. Seja explicado, né? A gente estava aí com algumas perspectivas de lançamento da vacina, só que o que caiu muito por terra agora é esses 110 pacientes lá da Coreia que repositivou, porque a vacina ela faz o corpo produzir anticorpos para combater a doença. Se a pessoa com anticorpo de cura reinfectou, a gente muda todo o mecanismo da vacina, porque a vacina já precisa ser um pouquinho mais efetiva. O que dá para a gente ter esperança é de lançar uma vacina como a da BCG, que mesmo pegando as doenças, pega um pouquinho mais leve, pega os casos menos graves, tuberculose. Porque o que a gente preocupa muito é se a vacina vai ser efetiva justamente porque quem contaminou está contaminando de novo. Isso que deixa a gente bem preocupado. O vírus vai sofrendo mutação, né? Vai ficando cada vez mais potente. Essa Sandra é a minha irmã? Eu não sei. Eu não enxergo. Eu como consultório, não estou enxergando. É a minha irmã. Doutor Luiz Paulo, venho aqui agradecer imensamente, viu? Você ter aceitado o convite. Venho agradecer a Jane Arantes, que está fazendo a cobertura de jornalismo, e a Vanessa Lamonier, também jornalista, fazendo a cobertura. Tá? A todos. É um prazer para mim. Precisando, pode mandar. Eu sei que eu vou muito pouco em Candeias, mas a distância é mais fácil por aí. Agora com o corona tá bem corrido aqui, tá bem complicado. São Paulo tá. Acho que São Paulo tá bem no epicentro, assim, tá tendo a maioria dos casos. E os casos muito graves, assim. Então a gente tá bem focado nisso. Precisando, tô por aqui. Um abraço para todos aí.
Receba o nosso abraço também. Obrigado. Obrigada. Até mais. Tchau. Então, pessoal, a gente agradece novamente, né, todo mundo que participou aí da live, uma live excelente, né, de Grandes alto teor de esclarecimentos. conhecimento, com uma pessoa, assim, super humilde, simpática, que a primeira vez, né, Sidney, o primeiro Contato que eu fiz com ele, ele aceitou, na né? hora, estou disposto, disponível, então, assim, a gente ficou muito feliz e a gente sabe da agenda dele, a gente Correria dele, né? enfim, então a gente ficou muito agradecido e em breve a gente volta. Nós temos mais convidados, né, que aceitaram, posso citar quem aceitou o convite. Dr. José Assunção, né, pediatra e secretário de saúde de Campo Belo, aceitou o convite, tá? Tem uma sexóloga amiga minha que aceitou, mas ainda não conversamos, tá? E quem mais que eu disse? A Poli do yoga, né, dando técnicas de meditação, alguma coisa nesse sentido. Nós estamos ampliando a Ampliando. rede, pessoal. Nós estamos ampliando essa rede de apoio, porque nós sabemos o quanto está doloroso para todo mundo e o quanto todos estão preocupados, né, com essa situação. Então, E nós vamos seguindo com as lives, a gente vai... Nós vamos Nós divulgando. vamos divulgando.